É um grande privilégio para mim estar aqui com vocês. Um grande privilégio. Há muitos anos havia um ministro que trabalhava com leprosos. E todas as manhãs ele se levantava e ministrava um devocional. E ele disse: estou aqui com vocês, leprosos, procurando ajudá-los na dor e na agonia da sua vida. Ele trabalhou lá por vários anos e um dia começou a notar feridas em seu próprio corpo que não cicatrizavam. Ele continuava tentando fazer coisas diferentes, era uma área muito ruim para se curar. Não houve cura. Então, em uma manhã, ele se levantou para falar com os leprosos e pela primeira vez ele disse: companheiros leprosos, estou aqui com vocês hoje como um de vocês, um leproso. Todos nós somos leprosos. Todos nós somos pecadores. Sabe, às vezes, por pregar em muitos lugares, ouço algo que me deixa doente por dentro. Alguém diz: ah, você é um homem de Deus. Sério? Não há grandes homens de Deus. Deixe-me repetir isso. Não há grandes homens de Deus. Se você disser algo assim, sei que sua teologia é muito ruim. Sei que você é antibíblico. Tudo o que há são homens, pecadores e fracos de um grande e misericordioso Deus. Isso é tudo o que existe. Todos os dias eu sou lembrado. Havia um cantor, anos e anos atrás, a maioria de vocês é muito nova, seu nome era Keith Green, e ele tinha uma música que diz: parece que tenho muitos pensamentos sobre mim mesmo. Eu me levanto todas as manhãs e eu penso nisso. Sei que Jesus me salvou. Mas mesmo em meus 40 anos de serviço a Ele, quanto foi realmente sobre Ele e quanto foi sobre mim? Meu maior pensamento, meu pensamento mais puro, meu maior sacrifício só me renderia o inferno. Sou salvo pelo mesmo motivo que o apóstolo Paulo é salvo. E o apóstolo Paulo foi salvo pela mesma razão que o ladrão na cruz foi salvo. Jesus Cristo morreu por meus pecados. E isso é tudo. Isso é tudo. O cristianismo tem apenas uma glória. Não se trata de ter cumprido a lei, não se trata de ser uma boa pessoa, de nada disso. Se você é cristão, seu único orgulho é que Jesus Cristo morreu por miseráveis como nós. Há apenas um herói no verdadeiro cristianismo, que é Jesus Cristo. O restante de nós não fez nada além de fracassar em todos os aspectos. Portanto, não me importo com quem vem aqui pregar. Ele é um companheiro leproso. E você diz: bem, eu aprecio o fato de você se chamar de leproso, mas não aprecio você me chamar de leproso. A coisa mais amorosa que posso fazer é dizer que você é um leproso, você é um pecador, e eu também. E eu também. E assim por diante. Se pudesse entrar na sua cabeça, não gostaria de ver o que tem aí. E se você pudesse entrar na minha, ficaria desapontado. Você ficaria desapontado. Porque tudo o que nós temos é Cristo. E é isso que é a diferença entre Cristo e a religião. Ele é separado de todas as religiões, e vamos falar sobre isso. Todas as outras religiões do mundo tratam do que alguém faz para que Deus lhe deva algo. O cristianismo é a única religião em que nos lançamos sobre Deus
e seu Filho com nada em nossas mãos. Outra coisa que você precisa entender, muitos de vocês, acho que a maioria de vocês que nasceram no Ocidente, vocês nasceram aqui nos Estados Unidos, quando olhamos na América, pensamos que o cristianismo não é uma coisa muito importante. Quero dizer, não são muitas pessoas que acreditam nele. E o que você precisa entender é que a América não é o mundo. Em todo o mundo, o cristianismo está crescendo e avançando. Você sabe onde há o maior número de cristãos do mundo? A maior população e percentagem de cristãos do mundo não é na América, é na África. Depois da África, a América do Sul. Depois, a Ásia. Alguns dos maiores teólogos e alguns dos maiores pregadores, em minha opinião, o maior pregador não está nos Estados Unidos. É na África. Outros na América do Sul. Portanto, o que você precisa entender é que tudo o que você pensa sobre o cristianismo, na prisão não é algo significante ou é uma coisa pequena fora desses muros. Não, Deus está fazendo grandes coisas incríveis. E é através do seu Filho, por meio do seu Filho, por meio do seu Filho. Portanto, não há nenhum grande homem de Deus visitando você. Há um homenzinho insignificante como você que recebeu a graça por meio da morte do Filho de Deus, e é isso. E você diz que sim, era assim, mas ele mudou você, sabe? É assim que eu ainda sou. Além da sua graça, a parte da sua graça, como eu disse, meu melhor pensamento só me levaria ao inferno. Tudo que tenho é Cristo. Tenho 63 anos. Tive ataques cardíacos, cirurgia aberta do coração, esse tipo de coisa. E eu já disse à minha esposa que deveria estar escrito em minha lápide. E é isso. Não contribuí em nada para a minha salvação, a não ser em meu pecado. E não contribuí em nada para meu ministério, a não ser em minha fraqueza. A Almeida Produções te convida a se tornar um membro do canal. Somos um ministério independente, por isso te pedimos que apenas compartilhe e curta nossos vídeos. Juntos podemos ampliar essa visão e fazer a diferença. Minha esperança é Cristo. Minha esperança é Cristo. Agora, dito isto, quero dizer algumas outras coisas antes de chegarmos ao texto. Dentro de 50 anos, a maioria de vocês estará morto. Estará morto. Digamos que você não estivesse aqui. Digamos que fosse o homem mais bonito que Deus já criou. O homem mais rico que já existiu. O homem mais popular que já passou por esse planeta. Ainda lhe direi a mesma coisa. Dentro de 50 anos, você estará morto. Morto. Quero que você pense sobre isso por um momento. Quando eu era pequeno, meu pai era um homem grande, ele era muito inteligente, ele era forte, ele era corajoso, e tudo o que eu queria ser. Tudo. E um dia, criávamos gado e cavalos, portanto, foi criado assim. E ele e eu estávamos passando arame para construir uma cerca. Ele estava de um lado, eu estava do outro, e estávamos avançando pelo campo. E de repente, ele gritou, e eu percebi que o seu lado caiu. E eu olhei e vi que ele cambaleou, eu o peguei e caímos no chão. E ele estava morto. Eu percebi naquele momento que não importa o quanto uma pessoa seja rica, ela vai morrer. Não importa o quanto alguém seja forte ou inteligente, eles vão morrer. Não importa o quanto alguém seja rico, ele vai morrer. Não importa se você se apaixonar, quero dizer, você tem um daqueles relacionamentos milagrosos que a maioria das pessoas pode ter, onde a mulher é a luz da sua vida, você a verá morrer, ou ela o verá morrer.
E eu simplesmente começava a beber. Eu não me importava com nada, exceto com o que eu pudesse obter. Prazer, qualquer coisa, riqueza. E isso fez com que minha vida se tornasse uma miséria. Apenas uma miséria. Miséria. Um dia, um rapaz conversou comigo e zombei dele. Quero dizer, zombei tanto dele quando ele falou de Cristo. Parte da minha família era católica, parte era batista. Eu não queria saber nada sobre Deus. E ele perguntou, o que você acha de Jesus de Nazaré? Eu não tinha nada contra ele. Eu disse, bem, acho que é um bom sujeito. E ele disse, você não pode dizer isso. Eu disse, mas eu disse. Ele disse, mas você não pode dizer isso logicamente. E eu questionei, por que não? Ele disse isso. Jesus disse que era Deus em carne, que veio à Terra para viver a vida perfeita que nós não podemos viver, para ser pendurado em uma cruz, para sofrer a ira do Deus Todo-Poderoso que você merece. E ele morreu e ressuscitou dos mortos. Foi isso que Jesus disse. E você não pode dizer que ele é um bom homem. E eu perguntei, por quê? Ele disse que há apenas 3 opções. E você tem que decidir qual delas acredita. Jesus disse que era Deus. Portanto, ou ele sabia que não era e era um mentiroso e enganou mais pessoas do que qualquer outro no planeta, ou ele disse que era Deus e estava delirando, era um bobo, ou ele realmente era e é o Filho de Deus. Ele era exatamente quem dizia ser. E isso está aqui para você hoje. Sabe, se eu sou cristão e sou um pregador, embora não seja um bom, sabe, eu olho para esse grupo de homens e estou olhando para homens que irão para o inferno. Vocês percebem que pelo menos alguns de vocês aqui irão para o inferno? Você sabe como é difícil quando você realmente acredita nisso? Sim, alguns de vocês, sinceramente, não importa o crime que você cometeu, alguns de vocês, se morrerem agora, irão direto para o inferno. Alguns de vocês sabem e outros apenas têm algum tipo de religião na qual você dança, grita e faz barulho, mas não há substância, não há realidade. Portanto, estou vendo alguns homens que irão para o inferno. Agora você pode dizer, olha, eu vou te chicotear. Sim, acho que sim, mas a coisa mais amorosa que eu poderia fazer é dizer a você a verdade, sob o risco de você me chicotear. E você precisa entender isso. É uma realidade. Quero dizer, se não for, então desperdicei 42 anos da minha vida em selvas, em guerras e todo tipo de coisa, tentando tirar pessoas do inferno. Desperdicei minha vida estúpida, porque Jesus não era nada além de um bom homem e religioso. Ou ele é o Filho de Deus, ou não é. Agora, o que faremos aqui não é como a maioria das reuniões em prisões. Não estou vindo aqui para deixá-lo animado. Você sabe, os pregadores virão com a música, a pregação empolgante, você sabe sua vida, você é um pouco infeliz e tudo mais, e você vem para as reuniões e fica todo empolgado, envolvido como um soldadinho de chumbo, e depois que as reuniões terminam, isso dura cerca de 2 ou 3 dias, e você volta ao ponto de partida, mais amargo e infeliz do que quando você começou. Não estamos fazendo isso aqui. Tudo o que vou fazer é ensinar-lhes as Escrituras e vamos começar bem no início e vamos continuar e entrar na vida cristã, por exemplo, como você realmente pode ser salvo,
como você realmente pode saber que é um cristão. Portanto, vamos examinar as Escrituras. Para alguns de vocês, isso será entediante, pois alguns querem apenas uma religião de prisão. Você diz, irmão Paulo, você está sendo muito maldoso. Você deveria ver a maneira como eu ensino nas igrejas. Estou sendo gentil com vocês. Quero que você saiba que tudo em sua vida depende do que você faz com um homem. Não um homem branco, não um homem loiro, não um homem de olhos azuis, um homem semita, um homem do Oriente Médio, um homem que eu acredito de todo o coração que era verdadeiramente o Filho de Deus. Então vamos começar. Quero que vocês, se tiverem suas Bíblias, vou pregar sobre o capítulo 20 de Apocalipse. Antes de ler, vamos nos dirigir ao Senhor em oração. Pai, venho diante de Ti em nome do Seu Filho, e meu único direito de vir diante de Ti é o Seu Filho. Senhor, o Senhor me conhece, minhas entradas e saídas, minhas idas e vindas. Oh Pai, há muita coisa errada aqui. Ao mesmo tempo, estou diante dos homens a quem o Senhor criou, homens que pertencem ao Senhor. E eu oro, Senhor, para que o Senhor use a Sua palavra. Não se trata de entusiasmo ou eloquência, mas da Sua palavra e Seu Espírito, para mudar vidas, para continuar mudando as vidas, para mudar minha vida. Senhor, Deus, olhe para nós, olhe para este cômodo, uma sala cheia de pecadores, carentes, quebrantados. Somos estúpidos, Senhor. Simplesmente não há palavras para descrever o que somos. E eu sou o chefe entre eles. Então, Deus, por favor, nos ajude. Em nome de Jesus. Amém. Assim, em Apocalipse capítulo 20, verso 10, o demônio que os enganou foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde também estão a besta e o falso profeta, e eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Então vi um grande trono branco, o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se livros, e abriram-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E o mar entregou os mortos que estavam nele. E a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um deles segundo as suas obras. Depois, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se o nome de alguém não estava escrito, ou se achou escrito no livro da vida, esse alguém foi lançado no fogo. Agora, isso está no nível de uma história em quadrinhos, ou de um filme de fantasia, ou é real. Não se trata de um ou de outro. É verdade ou mentira. Agora, quando falamos sobre esse grande julgamento na sala do trono, o que você precisa entender do versículo 21, no capítulo 21, o que ele está falando é que Deus vai criar um novo céu e uma nova terra. Isso é tão diferente da realidade que conhecemos e que vocês conhecem, que seria absolutamente inconcebível para nós. Não conseguimos nem começar a entender.
De certa forma, somos como crianças que nasceram em um esgoto. O esgoto está em nós e nós estamos no esgoto e nunca vimos mais nada. Isso é tudo o que conhecemos. Portanto, não podemos nem mesmo conceber outra coisa. Mas ele diz que fará um novo céu e uma nova terra. Mas você sabe, antes de fazer isso, ele precisa se livrar das coisas que contaminaram a primeira terra. Assim, quando olhamos para o verso 10, vemos que ele limpa a terra, ele livra o céu do demônio de uma vez por todas e diz: e o demônio que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde também estão a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite para todo sempre. Quando ouvimos isso, queremos começar a cantar o coro Aleluia. Louvado seja Deus por ter livrado a terra do mal. E agora pode haver um novo céu e uma nova terra. Não. Não pode ser. Porque ele precisa primeiro livrar a terra de outra pessoa. Você sabe quem é? Alguns de vocês. Veja, todos estão louvando a Deus porque o diabo que corrompeu a terra foi expulso e não corromperá mais. Mas então há você, um homem que nunca se ajoelhou verdadeiramente para Deus. Você nunca conheceu ou apreciou verdadeiramente a Cristo. Pode estar endurecido pela religião ou alguma forma de religião, mas na realidade Deus não tem o seu coração. Há um mundo inteiro de pessoas que odeiam a Cristo, ou não necessariamente odeiam, apenas o ignoram, que é apenas outra forma de ódio. E o que você tem que entender é que não há apenas uma purificação da terra do próprio diabo, mas de seus filhos. E eu era um deles. Eu era um desses. E estou ciente todos os dias da minha vida de que devo ser expurgado. Mas então veio Cristo. E ele veio e me salvou. O que eu quero que você veja é: veja, você precisa estar aqui, ou seria melhor se você fosse para algum outro lugar assistir televisão. Você precisa ver isso. Que não estou aqui hoje porque quero me divertir. Não estou hoje aqui porque você precisa de religião. Estou te dizendo, essa é a diferença entre a vida e a morte, o céu e o inferno. Essa é a diferença entre permanecer na corrupção e ser jogado mais na corrupção, ou ir para um mundo onde não há corrupção. Há apenas pureza e amor. E no estado em que alguns de vocês se encontram, não podem entrar neste mundo. Não porque você sabe que está quebrando algumas regras. É porque você não conhece Cristo. Você não conhece Cristo. Porque não é o cumprimento das regras que faz a diferença. É Cristo que faz a diferença. Agora veja o verso 11. Vou confirmar o que tenho dito a vocês. Então vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ela, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Então ele vai continuar e falar sobre você. Você sabia que esse é o único lugar na Bíblia em que você aparece? João, quando ele olha para fora, não sei se ele pegou exatamente o seu rosto, mas a multidão que ele estava olhando, você estava lá. E eu também.
Na verdade, você está na Bíblia. Esse é o único lugar onde você aparece. Ele olha para o julgamento do grande trono branco e vê todos nessa sala. Todos, desde Adão até o último homem que nascerá. Ele vê todos eles. Você está aqui. E isso significa que você e eu estaremos diante de Deus e seremos julgados. Agora, a primeira coisa que temos que entender é, ele diz, então vi um grande trono branco. Excelente. Você sabe, nessa prisão, no mundo, nas universidades, até nas igrejas, o nome de Deus é ridicularizado, é blasfemado. Governos inteiros parecem estar determinados a destruir o cristianismo e tentar apagar o nome de Cristo. Está vendo isso? Bem, eu vou lhe dizer uma coisa. Se todos os inimigos de Cristo na Terra, hoje, todos os exércitos de todos os homens da Terra hoje, e todos os grandes homens da história, se esvaziássemos o inferno e se pegássemos todos os demônios existentes e formássemos um exército gigante para enfrentar o trono de Deus, seria como um pequeno mosquito batendo a cabeça contra um pedaço de granito do tamanho do mundo. O capítulo 2 dos Salmos diz que Deus está sentado nos céus e ri. É um grande trono, no grego megas, de onde vem mega, grande, gigantesco. Ele se senta no trono e observe isso. Ele está sentado lá. Ele não está de pé, ele não está andando, ele está apenas sentado. É um grande trono, é um trono branco. Se eu pudesse tirar seu coração, e se eu pudesse pegar cada pensamento que você já teve e todas as ações que você já fez, e eu pudesse colocá-lo em um pendrive ou em um CD, e eu poderia tocá-lo aqui agora mesmo, você faria tudo o que estivesse ao seu alcance para me impedir, porque você já pensou e fez coisas tão perversas e sombrias que não gostaria que o seu melhor amigo soubesse disso. E como eu sei disso, não é porque eu seja um profeta, é porque eu sou igual a você. Eu simplesmente penso. Quero dizer, eu diria para me matar primeiro. Pense nisso. Pense nisso. E você ficaria envergonhado diante de nós, e no entanto somos como você. Você seria envergonhado diante de todos, e no entanto somos pecadores. Quando será quando você estiver diante de um Deus santo, 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 e seu pecado for revelado? Acho que talvez você implore pelo inferno, só para sair da luz dele. Apenas para sair da sua presença. É um grande trono e não há nada que você pode fazer a respeito. Não está havendo uma troca de guarda com relação ao governante deste mundo. Ele não será eliminado. Ele não sofrerá impeachment. Não haverá uma pesquisa para determinar se gostam ou não dele. Ele diz que é um trono, é grandioso e é branco, e depois diz que ele estava sentado sobre ele. Vou lhe contar por que ele está fazendo assim. Bem, um dos motivos é que ele é judeu. É exatamente como o livro de Mateus foi escrito principalmente para leitores judeus. Portanto, quando Mateus quer falar sobre o reino de Deus, ele não diz reino de Deus. Você sabe o que ele diz? Reino dos céus. Por quê? É a ideia de que Deus é tão santo, tão digno,
tão digno de reverência, que eles não querem nem mesmo mencionar o seu nome, e é claro que eles não querem nem tentar descrevê-lo. Assim ele descreve o trono em que Deus está sentado, porque o Deus que está sentado nele está além de qualquer descrição. É como no Antigo Testamento, quando foi perguntado qual é o seu nome. Deus diz: meu nome é tão maravilhoso. Esse é o Deus com que você deve lidar. E se isso não for verdade, então eu deveria ter feito outra coisa da minha vida. Ele é o Deus com quem você deve lidar. Agora quero que você veja algo de cuja a presença, a terra e os céus fogem e não se achou lugar para eles. Então imagine, você é o maior e mais malvado cara da vizinhança. Você é o maior e mais malvado cara da prisão. E você pensa: não tenho medo de Deus, não tenho medo de ninguém. Bem, imagine que você está sendo conduzido para um corredor enorme, tão largo quanto esta sala, e que está sendo conduzido por um corredor para o julgamento. E você ainda está muito longe do trono. Você não pode ver Deus, você não pode ver o trono, e você está andando por aí, agindo mal, tipo assim, não tenho medo de nada. Mas enquanto caminhava, viu homens maiores do que você, correndo na direção oposta, gritando histericamente de terror. Isso deixa um pouco abalado, mas depois você pensa: sim, eu sou melhor do que eles. Então você vê criaturas angelicais que, com uma ponta do dedo, podem destruir 185 mil homens, e eles estão correndo na direção oposta, gritando de terror. Você está abalado agora? Porque aquele de quem você está fugindo é aquele para o qual você está sendo conduzido. Isso não é Jesus e eu temos nosso próprio negócio. Ele não é meu amigo, nem meu chefão, nem meu ou qualquer outra coisa. Você não usará esse tipo de linguagem nesse dia. Será um terror. Tenho um amigo, Vitor Belfort. Ele é campeão mundial do UFC e tudo mais, e ele ama a Cristo. Mas mesmo quando ele fala sobre Jesus com você, é assustador. Só porque você sabe, esse cara pode me matar. É apenas um homem pequeno. Nem mesmo um grão em um grão em um grão nas costas de uma pulga. Você vai enfrentar Deus. Você diz: bom, você é um desses odiadores do fogo do inferno. Não, correndo o risco de você realmente não gostar de mim, tenho que lhe dizer algo. Você vai conhecê-lo. Você vai se apresentar diante dele nu, com cada pensamento, com cada ação exposta, não apenas diante de outros pecadores, mas diante de um Deus santo e de um céu santo. E depois, no versículo 12, e vi os mortos. Esse é você. Esse é o meu caso. Ele viu você. Ele me viu. Ele viu os mortos. Você vai morrer. Há vários anos tive um ataque cardíaco fulminante e meu coração parou 3 vezes e por um período longo da minha vida disseram à minha esposa que eu não iria sobreviver. Seu marido provavelmente será internado pelo resto da vida caso ele sobreviva. E alguém me perguntou: qual foi seu último pensamento quando a dor o atingiu? E eu disse que era uma sensação gigante me prendendo ao chão
sem que eu pudesse fazer absolutamente nada sobre aquilo. Nada. Era quase como uma zombaria. Isso vai acontecer com você. Você vai morrer. Não está me ouvindo? Você diz, bem, eu sou ateu. Bem, é melhor esperar que você esteja certo. É melhor esperar que esteja certo. Você estará diante dele. Vi os mortos, os grandes e os pequenos. Como eu disse, você sabe que vivi mais de 6 décadas. E eu me lembro dos atletas, quando eu era criança. Eles eram ótimos, quero dizer. Eu pude ver caras como Wilt Chamberlain, Kareem, Earl, Walt Frazier, Clyde, ou todos esses grandes nomes. Agora eles são velhos ou estão mortos. Nós, da família Almeida, gostaríamos de te agradecer por acompanhar nosso canal. Se você tem sido edificado com nossos vídeos e deseja ser um parceiro neste ministério, agora você pode. Com o Valeu Demais ou com os planos de assinaturas, você pode expressar sua gratidão e nos ajudar a levar a palavra de Deus como uma missão. Sua doação é um apoio, mas nossa dedicação para abençoá-lo é gratuita. Que Deus te abençoe. Estrelas do rock famosos, certo? Estrelas de cinema, bonitas, lindas, agora estão mortos. Pessoas ricas, 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 que têm mais dinheiro do que os países, estão mortos. Você conhece a declaração famosa de Nietzsche? Deus está morto, assinado Nietzsche, e alguém escreveu após a morte de Nietzsche na parede, Nietzsche está morto, assinado Deus. Você vai morrer. Pense nisso. Pense por um momento, está bem? Apesar de todas as falhas, e pecados e tudo mais, as pessoas que tentam construir um país e tentam construir um nobre país ou reino e lutam por isso e morrem por isso, eles dão suas vidas por isso, vivem na pobreza por causa disso, eles fazem de tudo e então o que acontece? Ou eles morrem ou vivem o suficiente para ver tudo o que construíram ser destruído. No Peru, há uma declaração, e morei no Peru por muitos anos, e dizia: a única razão pela qual você está vivo é porque o ar é gratuito. Não há propósito. É apenas um jogo. Quando vi meu pai morto, eu estava fazendo ressuscitação e todas essas coisas para tentá-lo fazer de volta à vida. Eu estava sentado ali pensando, então você nasce, estuda, trabalha, aposenta e morre. Você morre. E você vai morrer. Ele disse, eu vi os mortos, os grandes e os pequenos, os ricos e os pobres. Você não chegará ao céu por ser rico e famoso, você não chegará ao céu por ser pobre e desconhecido. O grande e o pequeno, todos são tocados pela morte. E ele diz, estão diante do trono. Você consegue imaginar? E o mais triste é que já é tarde demais. Quando você morre, é tarde demais. E eles estão na frente. Eles não estão sentados no trono. Eu lhe garanto que naquele dia, ninguém nessa sala estará zombando. Ninguém.
em pé diante deles, e os livros foram abertos, e o outro livro foi aberto, que é o livro da vida. Portanto, há uma série de livros, e depois há um livro. E é muito importante que você entenda de que há uma série de livros, e depois há um livro, apenas um. Portanto, vamos dar uma olhada nos livros, no plural. E diz, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo suas obras. Agora, na língua grega, mas mais importante, na língua hebraica, e João, este é o grego, mas ele é um judeu. Repetição é tudo. Quando você e eu queremos enfatizar algo e estamos escrevendo, podemos colocar em letras grandes ou em negrito, ou levantar a voz para enfatizar. Se um judeu quiser enfatizar, ele o repete. Em Isaías, no capítulo 6, no ano em que o rei Uzias morreu, ele viu também o Senhor, e a orla do seu manto enchia o templo, e acima dele estavam os serafins, cada um com 6 asas, com 2 ele cobria os seus pés, com 2 ele cobria o rosto, e com 2 asas ele voava, e um clamou ao outro, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Isso é o hebraico para enfatizar santo. Quando diz Santo, Santo, é uau. Dizer Santo, Santo, veja isso. Dizer Santo, Santo, Santo enfatiza que essa é a coisa mais importante que já foi dita sobre Deus. Agora, se você notar, no final do verso 12, diz que eles foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, de acordo com as suas obras. E no versículo 13, foram julgados, cada um deles, segundo as suas obras. Para alguns de vocês, é como eu estivesse falando grego neste momento. Sabe por quê? Sabe por que posso dizer isso? O fato de não estarem me entendendo é porque não está caindo de cara no chão. Ouça o que ele está dizendo. Quando você se apresentar diante de Deus, fora de Cristo, será julgado. Lembre-se de que há uma infinidade de livros aqui. Porque ele diz que nem um pensamento, nem uma palavra, nem uma disposição, nem uma atitude, nem uma ação será deixada de fora desse livro com relação à sua vida. Tudo o que você fez em público, tudo o que você fez em segredo, tudo o que realmente fez, tudo o que pensou em fazer, e você ficará lá. E cada pensamento, cada palavra, cada ação será apresentada diante de Deus. E, como vemos aqui, não é em uma câmara onde você está sozinho, é diante de tudo que já existiu. E por que isso é importante? Não é para assustar você. Há algo mais importante acontecendo aqui. Deus vai mandá-lo para o inferno. Ele precisa ser justificado. Ele precisa que todos vejam por que você está sendo enviado para lá. E será tão claro que no dia do julgamento, quando você der o primeiro passo para o inferno, talvez se vire e veja toda a criação está batendo palmas e aplaudindo Deus porque Ele leu o livro sobre você. Você diz que concorda quando ele faz isso com Satanás? Mas lembre-se de que não há meio termo aqui. Você fez a sua escolha. Agora olhe para mim. Estou gritando? Estou tentando ser emotivo e deixá-lo nervoso? Não. Eu estou apenas expondo o texto. Isso é o que realmente diz.
Agora, sei que há pregadores que vêm aqui e passam tempo falando sobre Deus, que Deus tem um grande plano para vocês e vocês serão vencedores e todas essas coisas. Não precisamos disso. Não se trata de superação. Não nesse momento. Trata-se de saber aonde você passará a eternidade. Mas antes de falar sobre as boas novas do Evangelho, preciso explicar isso para vocês. Isso não é brincadeira. O cara que me discipulou em parte na faculdade, não sei se você lembra quem é, Apollo Creed, ele costumava me olhar o tempo todo e falava, Washer, isso não é uma brincadeira, isso é real. É isso. E é isso que eu estou te dizendo. Deveríamos ir assistir a TV ou isso é real? Portanto, alguns de vocês, se morrerem agora mesmo, estarão diante de Deus, mais cedo ou mais tarde, na economia de Deus, estarão diante de Deus e serão julgados no corpo por cada pensamento, palavra e ação, e nenhum deles passará despercebido. Agora, eu não sei se talvez eu o julguei mal. Você pode ser muito melhor do que eu e de todos os homens. Eu não sei. Mas sei que só de pensar nisso acontecendo comigo, não haveria esperança. Nenhuma. Não há esperança. Não há esperança. Verso 13. E quando você entende essa parte do que ele está dizendo, se torna aterrorizante, realmente aterrorizante. Verso 13, e o mar entregou os mortos que estavam nele, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e eles foram julgados. O que ele está dizendo? Houve um sujeito que tentou criar uma revolta na Bíblia contra o reino de Davi. E quando finalmente estava sendo perseguido e prestes a ser capturado, entrou em uma cidade e se escondeu lá, atrás da parede. E as tropas de Davi iam tomar a cidade. Mas uma mulher sábia chega à janela, fala e diz, quem você está procurando? Estamos procurando por fulano e cicrano. Está bem, ele está aqui. Nós o entregaremos a você. Você sabe o que diz quando Jesus vier? Os homens procurarão, sabe, os grandes homens do mundo, eles procurarão se esconder nas cavernas e gritarão para que as pedras caiam sobre eles. Por quê? Para escondê-los. Ok? Então a mesma ideia está aqui. Há homens que morreram no mar. E supostamente poderíamos dizer que estão no Hades. Há homens por toda parte. Mas os homens que morreram estão lá no fundo do mar. Eles querem ficar lá. Não, me esconda, me esconda. E o mar vai embora. Não, vamos vomitá-lo. Porque temos medo daquele que vem buscá-lo. Me esconda, a morte, me esconda, apenas me deixe ficar aqui, esconda-me. Não, você está fora, porque tememos aquele que virá atrás de você. Me esconda, sepultura, me esconda. Não, e o túmulo o agarrará e o jogará para fora. E adivinhe só, sabe, isso é o mais terrível de tudo. O que mais você teme é a luz. Você sabe, eu venho de fazendas e ranchos e vivi toda a minha vida pescando, caçando. Quando eu era um garotinho, provavelmente muitos de vocês fizeram a mesma coisa, foram pescar, precisavam de minhocas, grilos, insetos. Onde vou procurar por eles? Vou virar uma pedra, vou virar um tronco podre, e eu vou buscá-los porque é ali que eles estão, na escuridão. E assim que eu viro, acontece. Todos eles começam a se enterrar. O que eles estão tentando fazer? Afaste-se da luz, afaste-se da luz. Jesus disse, esse é o veredito, essa é a condenação, esse é o julgamento. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas.
do que a luz. E então ele diz, verso 15, e se o nome de alguém não foi encontrado escrito no livro da vida, ele foi lançado no lago de fogo. Então, eles disseram todos esses livros. Ele tem cada obra, cada pensamento, cada disposição pecaminosa que eu já cometi. Eu, Paul Washer, não você, eu. Não consigo pensar em nada mais aterrorizante. Não preciso ser você. Eu não preciso estar aqui. Não preciso usar listras. Se alguns de vocês realmente estudaram a Bíblia, sabem que não há diferença. Somos culpados. 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 Portanto, há todos esses livros e eu preenchi uma grande parte deles. Até hoje. Até hoje. Oh, o pregador está chegando. Até hoje. Então, o que devo fazer? Outro livro. O que é isso? Bem, algumas pessoas, seus nomes estão escritos nesse livro, porque não é apenas um livro. Jesus disse que é largo o caminho que leva ao inferno e muitos o encontram. Muitos livros. O caminho que leva à vida é estreito e poucos o encontram. Um livro. E o que eles fizeram para entrar nesse livro? Não é o que eles fizeram. Foi o que ele fez por eles. Foi o que ele fez por eles. Lembro que estava estudando na Universidade do Texas e todos me conheciam. Quero dizer, mesmo quando eu disse que era convertido, alguns de meus amigos me olharam e disseram, olha, isso é baixo para você. Você vai zombar de Deus agora, fingindo ser o que não é. Eles nem mesmo acreditaram em mim. Eles disseram, não você. Lembro-me de que um dia, algumas semanas depois, encontrei-me na quadra da universidade, onde estavam todos os alunos, e estava distribuindo panfletos. E pessoas que antes nunca teriam feito isso, estavam ali zombando de mim. Alguns meus amigos me pegaram e disseram, cara, o que aconteceu com você? O que você está fazendo aqui, distribuindo panfletos? Veja as pessoas, eles estão zombando de você. E eu disse, o que eu mais posso fazer? Ele morreu por mim. Ele morreu por mim. Eu me vi, eu vi o que eu era, eu vi a mim antes da conversão. Quando eu realmente o conheci, lembro-me de ter saído uma noite e cheguei a um ponto em que, sabe, eu nem me divertia mais. Então eu era um cara, mas ia a um bar de caras velhos ou a um bar de motoqueiros e sentava lá sozinho e bebia Jack. Fiquei tão bêbado que voltei para casa, para o pequeno apartamento que eu tinha, e nem sei como cheguei em casa, mas era cerca de 4 ou 5 da manhã. E eu acordei e era um piso, sabe, um piso frio e pegajoso, e minha camiseta está molhada e eu penso, o quê? Aonde estou? E me dei conta de que, como eu cheguei em casa, acendi a luz e vejo ali um vômito. Ele me salvou. O que mais posso fazer? Não se trata de manter regras. Não se trata de manter regras. Não sou nem um pouco, sabe, essa coisa de religião, moralidade e tudo mais. Quero ser santo, mas não é disso que se trata. Não são as regras e a religião, nem o fato de ser simpático ou respeitável que me mantém na fé. É esse homem crucificado que ressuscitou dos mortos em meu favor. É Ele. E se você é um crente, é como se você fosse um prisioneiro dele. O que mais você pode fazer? Você viu o seu pecado e não quer vê-lo novamente. E pensar que ele carregou
minha sujeira no Calvário. E toda a ira de Deus, o Deus Todo-Poderoso, deveria ter sido derramada sobre mim, foi derramada sobre Ele. Não sou cristão, ou tento ser um bom pai, ou isso e aquilo, só porque é a coisa certa a fazer. Isso não é poderoso o suficiente para um homem como eu. É porque Jesus Cristo derramou seu sangue por esse pecador. Por esse pecador. E adivinhe só, você simplesmente é tão pecador quanto eu. Você não é melhor? O que você está dizendo? Melhor? Estou na prisão. Sim, mas você se acha melhor porque não está correndo para Cristo. Você não precisa dele tanto quanto eu preciso. Mas você deveria. Todos aqui precisam. Portanto, o que faremos no próximo sermão é falar sobre o pecado. Até que ponto somos pecadores? E você diz, por que está dizendo todas essas coisas negativas? Porque a maioria dos pregadores não faz. Isso é verdade. Não são boas notícias, a não ser que sejam vistas à luz de todas as más notícias. Trabalhei em países onde as crianças estavam morrendo de fome. Se eu for até alguém como Bill Gates e disser, ei, aqui está um sanduíche de mortadela, você gostaria de tê-lo? Ah, eu quero seu sanduíche, idiota. Mas se você vai até uma dessas crianças famintas e isso acontece, eu digo, olha, eu preparei um pouco de Quaker, eu levei para você comer. Eles beijarão a sua mão. Obrigado. Obrigado. É somente à luz do reconhecimento de nossa necessidade que podemos ver de fato a glória do amor de Cristo. E quando começamos a falar sobre o amor de Cristo, essa é a coisa mais dolorosa que eu tenho que pregar, sabe por quê? Porque quando você olha para o amor de Cristo, mesmo depois de 42 anos, eu entendo quase nada dele. Mas é tão bom que quando eu entendo, eu posso comunicá-lo. Falarei sobre a escuridão do inferno e do pecado, mas isso é muito mais fácil de descrever do que a magnitude do amor de Deus. De fato, se você é cristão, a coisa mais difícil, a teologia mais difícil que você terá que aprender, a coisa mais difícil que você terá que acreditar é que Deus o ama tanto quando Ele diz que ama, porque é incompreensível. De fato, deixe-me te contar algo, uma pequena história. Você se lembra de quando Jesus disse, jogue a rede, Pedro, e Pedro lança a rede e puxa aqueles peixes? Pedro fez algo muito incomum. Ele deve estar muito feliz. Mas o que ele faz? Ele cai e diz o seguinte, afaste-se de mim, Senhor. Sou um homem pecador. O que ele está dizendo? Ele está basicamente repreendendo. De que forma? É isso que ele está fazendo. Senhor, não está certo o que o Senhor fez. Isso não está certo. Isso não deveria ter sido feito. Obviamente, o Senhor não sabe que tipo de homem eu sou, e o Senhor nunca deveria mostrar a um homem como eu algo como aquilo. Afaste-se de mim, isso está errado. Quando você começa a entender o amor de Deus, essa será a sua atitude. Senhor, o Senhor não sabe o que eu fiz. O Senhor não deveria ser tão gentil comigo. Isso está errado. E adivinha só? Isso seria errado. Pela exceção de que Ele morreu por cada pecado que você já cometeu, que você está cometendo ou que você cometerá. Essa é a única coisa que o torna correto. Ele pode fazer isso, pode mostrar esse amor a você, porque Ele tirou
todo o nosso pecado, tanto quanto o Oriente está longe do Ocidente. E é isso que você precisa ver. Portanto, vamos orar. Pai, eu oro não por emoção, mas por um pensamento profundo, que a palavra de Deus que foi semeada no coração e os homens vejam a necessidade de Cristo e depositem a sua fé nele. E que os cristãos possam ver daquilo que Deus nos salvou e tenham uma apreciação mais profunda, um amor mais profundo por Ele. Querido Deus, por favor, querido Deus, em nome de Jesus. Amém.